importância de se estudar os 5 livros básicos da doutrina espírita é simplesmente você não começar a fazer besteira, né? Por exemplo, eu conheci uma pessoa aí, né? Eu não vou citar o nome público, né? Não vou citar. Mas, por exemplo, que iniciou num determinado centro aí aos 13 anos, né? E já começou a participar de manifestação mediúnica, essas coisas e tal, né? Começou a fazer coisa assim, sem nexo, sem pé nem cabeça, né? Chegou a um ponto de começou a manifestar em casa e tudo. Então os centros, eles não podem permitir que a criança participe disso, uma jovenzinha, iniciante, né? Então isso é muito falta de conhecimento mesmo, né? Por que não ir lá, não estudar e não beber da fonte dos próprios espíritos? Os próprios espíritos, os seus livros, os 5 livros básicos de Allan Kardec, o livro dos espíritos, no livro dos médios, não aconselha nada disso. E eu vou te falar, sobre o espiritismo tem muita fantasia, né? As pessoas têm conhecimento em outras áreas, mas a gente percebe elas falando que não tem conhecimento nessa área. Então fica essa... Mas as pessoas dão muito crédito para quem tem nome, né? Eu acho legal, é bom que aparecem uns 200 caras desse tudo complicado, que é para o povo também aprender a se perguntar para si próprio por que ele acha algumas coisas, por que ele acredita numa coisa de um jeito, assim, assado, real, e tentar se explicar para si mesmo aquilo. Você vai ficar toda hora aceitando gato por lebre. A doutrina espírita, ela veio para esclarecer o indivíduo sobre o seu futuro, sobre o seu papel aqui, um jeito de ele morrer mais tranquilo. E tem gente que não quer ouvir que o espiritismo é o que é, mas quer que o espiritismo fosse aquilo que eles gostariam que fosse. Como não é, então não interessa. Com esses não adianta perder tempo, querido. Não adianta. Deixa pra lá, eles têm que esperar morrer para aprender. Eles não estão a fim de procurar coisa nenhuma, eles estão pensando no paraíso do céu, mas vamos ver se eles te montam um aqui mesmo. Então não adianta ficar perdendo tempo por querer explicar isso e aquilo para as pessoas. Eles sabem muito bem porque querem uma coisa. Então tem muita gente sincera que quer realmente aprender, quer saber, quer se preparar, né? Agora o espiritismo não é sinônimo de morte, porque ele não causa morte, né? A pessoa vira espírito depois que morreu. Então é muito simples, ele não é sinônimo de morte. A pessoa vira espírito depois que morreu e todo mundo morre. Então o espiritismo não é sinônimo de morte. Então as pessoas têm medo de coisa que elas não sabem coisa nenhuma. E também não procuram saber de coisa nenhuma. Na hora que você fala para eles assim, vamos estudar alguma coisa, eles não têm tempo, eles têm que fazer isso, têm que fazer aquilo, mas na hora de ver bobagem, eles passam 3 horas vendo bobagem, aí tem tempo para tudo. Então, com essa gente, deixe eles morrerem. Quando eles morrerem, vão saber como que é. Fica aí a dica pro nosso canal. Tá ligado? E não esqueça, então, por favor, deixe lá o seu like. E até o próximo vídeo.